Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo complete a obra na sua vida e te fortaleça. Que o Espírito Santo complete a obra na sua vida e te capacite. Que o Espírito Santo complete a obra na sua vida e te renove, e te anime, e te conforte, e te dê a paz. Eu cumprimento a todos nesta noite com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo, falando da nossa alegria de estar aqui mais uma vez na presença do Senhor, adorando, exaltando, glorificando e servindo a Deus. Eu quero mais uma vez enfatizar, aqui pelo 88º dia de ministração de live, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou. Até aqui o Senhor cuidou de nós. Até aqui o Senhor foi misericordioso e tratou das nossas necessidades com amor, com carinho, com o cuidado de um pai. Queridos, não existe nada melhor do que estar confortavelmente acomodado nos braços do Pai. Não existe nada mais reconfortante. Não existe nada mais tranquilizador do que estar nos braços do Pai. Nesta noite de segunda-feira, dia 20 de junho de 2022, eu quero agradecer a Deus, porque apesar das dificuldades, eu estou escondido debaixo das asas daquele que tudo fez por mim, daquele que tem cuidado de nós, daquele que nos sustenta e supre as nossas necessidades. Independente das adversidades. Não estive bem à tarde, mas eu sei em quem tenho crido. Eu não me abalo por causa das adversidades, porque o Senhor cuida de nós. Mesmo havendo momentos de dificuldade, mesmo havendo momentos de dor, mesmo havendo momentos de incerteza, mesmo enfrentando crises, provas, mesmo enfrentando desafios, mesmo lidando com adversidades, mesmo enfrentando mentiras, calúnias, injúrias, difamações, ou mesmo enfermidades físicas, emocionais, mentais, espirituais, mesmo lidando com adversidades financeiras, toda sorte de lutas, o Senhor não nos desampara. E isto nos basta. Quem aqui não se lembra das palavras de Paulo, o apóstolo, que orou a Deus por 3 vezes pedindo que o Senhor o livrasse de um espinho na carne
E o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Por isso, nesta noite, eu agradeço a Deus, mesmo nos momentos difíceis, a graça do Senhor basta. Eu não preciso de outra coisa, eu preciso da graça do Senhor. Eu não vou em busca de outra situação, eu preciso tão somente, exclusivamente, da graça do Senhor. Ela basta. Porque Jesus já avisou: no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês passarão por dificuldades. No mundo vocês enfrentarão crises. Mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Então eu quero lhe dizer nesta noite: tenha bom ânimo. Porque a graça, ela basta. Independente das situações à nossa volta, a graça é suficiente. A questão é viver na graça do Senhor. A questão é estar na presença dele. A questão é estar diante daquilo que Deus estabeleceu para mim e para você. Você que já está conosco, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Nilda Rabelo Reis, minha cunhada Priscila Celes Montresol, Angélica Bonfim, Karen, Maria Lúcia, Lúcia Jatobá, Tata Silva, Antônio Queiroz, Carmen Ribeiro, Floressa Presentinho, Selma Oliveira, Roseni Reis, Reginaldo Santos, Jaide Jesus, Eliette e Francinete Ferreira. Que Deus abençoe. Que Deus complete a obra. Carla Moraes. Que Deus inunde a sua vida, o seu lar, a sua família, a sua parentela, o seu coração, até transbordar. Independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente das muitas provas que surgem ao longo da nossa caminhada, o segredo é estar na presença do Senhor. Francisca Lima, Deus abençoe, seja bem-vinda. Porque na presença do Senhor existe graça, e a graça nos basta. A graça do Senhor me basta. Mesmo com enfermidades, mesmo com dificuldades, mesmo em meio às adversidades, a graça do Senhor me basta. Será que você pode, nesta noite, me ajudar compartilhando, encaminhando esta transmissão para outras pessoas? Você está comigo ao vivo pelo Instagram? Use este aviãozinho, esta setinha aqui e compartilhe. Encaminhe para outras pessoas. Nós vamos orar, nós vamos tratar um pouco acerca da palavra. Como sempre, as nossas lives não são longas, são breves, são diárias, por isso não são demoradas. De igual modo, se você me acompanha ao vivo pelo Facebook, compartilhe a transmissão e ajude-me a alcançar outras pessoas através das redes sociais. Mesmo diante de situações difíceis, a graça do Senhor é suficiente. Não espere um evangelho no qual você não vai enfrentar tribulações. Nós falávamos na live de ontem, você se lembra? Nós falávamos, conforme Paulo escreve na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 5, que nós nos gloriaremos nas próprias tribulações. Romanos 5, verso 3. Nós nos gloriaremos nas tribulações. Por quê? Tribulações produzem glória. Olha que interessante.
sem enfrentar tribulações, sem enfrentar provas, sem enfrentar desafios, não existe glória. Edson, seja bem-vindo. Marli Justino, seja bem-vinda. Deus abençoe. Sem enfrentar dificuldade, não existe glória. E aí Paulo vai falando, quem puder, caso tenha perdido a live de ontem, pode recuperar as informações, a live ficou à disposição, está gravada, a live de ontem. Aliás, todas elas estão, desde a primeira, no dia 30 de março de 2020, até a de ontem. E daqui a pouquinho a de hoje também estará. Então você pode recuperar e ouvir aquilo que nós tratávamos a respeito deste capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, do verso 3 até o verso de número 6. Sim, a palavra de Deus nos deixa bem claro. Você não é fraco. Vejam que o próprio Paulo ele fala sobre tribulações, perseverança, experiência e esperança. Não vou repetir o que dissemos ontem, está lá à sua disposição. Mas ele finaliza no verso 6 dizendo que quando nós ainda éramos fracos, ele morreu por nós. Ele morreu pelos ímpios. Quando ainda nós éramos fracos. O que isso significa? Que você não é fraco. Que o crente não é fraco. Não confunde, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fome não é fraqueza. Benjamin Raquel, Deus abençoe. Alessandra Cristina, Bispa Joelma, Deus abençoe em nome de Jesus, sejam todos bem-vindos. Não confunda, Leila, Deus te abençoe, fome não é fraqueza. E eu vou tratar sobre isso falando de ninguém menos do que de Jesus. O diabo veio para cima de Jesus no momento em que Jesus estava com fome, não quando Jesus estava fraco. Porque em momento algum você encontrará um Jesus fraco. Fome não é fraqueza. Em algum momento da sua vida, talvez você passe fome. Inclusive a Bíblia diz, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Isto é o Sermão do Monte. O próprio Jesus ensinou isto. Tayane Salles, bem-vinda, Deus abençoe. Então eu enxergo na palavra uma diferença entre fome e fraqueza. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco é que eu sou forte. Então você não é fraco. E se você está enfrentando um momento de fome, de necessidade, não significa que você seja fraco. Fome não é fraqueza. Fome não é fraqueza. Tem muitos servos de Deus que estão passando por situações que os levam a sentir fome. Fome é necessidade. E se a gente ampliar a linha de raciocínio, se a gente ampliar o horizonte desta abordagem, a gente percebe que você pode enfrentar momentos de fome, de necessidade. Isso não significa ser fraco. Daniele Salles, bem-vinda, Deus abençoe. Lu, Deus abençoe. Fome não é fraqueza. Samaritana Santos, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Fome não é fraqueza. E tem muitas pessoas que acham que porque estão passando por um momento de fragilidade, são fracas. A fome fragiliza, mas não é sinônimo de fraqueza. Jesus teve fome. Mas quem diz que Jesus era fraco? Tem muito crente que acha que é fraco, porque está precisando de alguma coisa. Ter fome é precisar de alguma coisa, do alimento, da água, ou de alguma outra necessidade básica. Mas isso não faz de você alguém fraco. Nós vamos falar já já
O Espírito Santo levou Jesus para o deserto para ser tentado. E depois de 40 dias sem comer, Jesus teve fome. Mas não diz que Jesus estava fraco. Rosana, seja bem-vinda, Deus abençoe. Marquinhos, seja bem-vindo, Deus abençoe. Se você está passando por um momento de fome, por alguma razão. Lila Paula Ferreira, seja bem-vinda, Deus abençoe. Não significa que você seja fraco. Jesus não estava fraco, Jesus estava com fome. Isso é diferente. O diabo veio se aproveitar, mas Jesus venceu porque Jesus não estava fraco, Jesus estava com fome. E a gente vai abordar isso agora. Mas eu estou aqui apenas aguardando você compartilhar. Fabiane Mota, bem-vinda, Deus te abençoe. Talvez uma situação de enfermidade. Queridos, até o luto pode deixar você mal. Mas não quer dizer que deixa você fraco. Infelizmente, todos nós já passamos, alguns estão passando, e certamente todos vamos passar de novo pelo luto. É um fato. Mas isso não significa que eu seja fraco. O diabo é que quer convencer você que você é fraco. A gente falou bastante sobre isso ontem. O crente, ele é um perigo para o inferno. O crente é uma ameaça para o inferno. Ele pode até passar por momentos de situação delicada e de fome. Socorro Costa, Liliane Galo, bem-vindas, Deus abençoe. Mas isso não quer dizer que ele seja fraco. Ele pode até estar fragilizado. Porque olha como Paulo esclarece isso. Quando eu estou fraco é que eu sou forte. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. O crente não é uma pessoa fraca por definição. Pelo contrário. Porque o Senhor é que nos fortalece. Tanto que a própria palavra nos ensina lá no livro de Neemias que a alegria no Senhor é a nossa força. Queridos, hoje à tarde, final da tarde, comecei a me sentir muito mal. A cabeça parecia que tinha uma marreta do lado de dentro e alguém batendo contra a caixa craniana. Seguida de enjoo, de náusea por causa da dor. Dor de cabeça forte também causa náusea, enjoo, não é mesmo? Mas isso não quer dizer que eu esteja fraco. Talvez eu esteja com fome naquele momento, fome de saúde física. Mas não quer dizer fraqueza. O diabo é que se levanta nessa hora para dizer: você não consegue, você não pode, você não dá conta, você. Se você examinar as Escrituras comigo agora, você vai perceber. No capítulo 4 do Evangelho de Mateus, a Bíblia narra o momento em que Jesus é levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. E diz o texto, Thelma Silva da Cruz, bem-vinda, Deus te abençoe. Diz o texto no versículo 2 que depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. Eveline Lincoln, Deus abençoe. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. E é aí que o diabo veio tentar se aproveitar. Porque Jesus estava com fome. Aí o inimigo vem tentar tirar proveito da situação. Ana Paula, seja bem-vinda, Deus abençoe. Evidentemente o inimigo vem tentar se aproveitar. Maria Joana, Keiciane Félix, bem-vindas, Deus abençoe. Quando Jesus está com fome,
o diabo vem se aproveitar. E não vai ser diferente comigo e com você. Quando você estiver com fome por alguma razão, não quer dizer fome com a barriga roncando necessariamente. No caso de Jesus era. Mas não necessariamente. Fome aqui a gente pode ampliar o raciocínio de forma mais ampla, mais extensa. Sandra de Souza Lima, bem-vinda, Deus abençoe. Aí o diabo vem e fala assim, se tu és o Filho de Deus, coloca a identidade de Jesus em jogo como se ele fosse fraco. Porque o Filho de Deus não é fraco. Mas se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus dá uma resposta para Satanás que deixa Satanás absolutamente desmoralizado. Josélia do Monte, bem-vinda, Deus abençoe. Jesus responde para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu estou cheio da palavra que procede da boca de Deus. Portanto, eu estou com fome, mas eu não vou me render. Porque eu não vou quebrar o meu compromisso com o Pai. Thelma Rodrigues, bem-vinda. Obrigado por me seguir, Ana Paula. Eu não vou me render. Eu não estou aqui para transformar pedras em pães. Eu estou aqui para obedecer o meu Pai. E o meu Pai, através do Espírito Santo, me trouxe até aqui para ser provado. Interessante que quando Jesus vence essa tentação, vem os anjos servi-lo. Perceba que se você passar por esse momento, serão os anjos que virão te saciar. Então resista. Sara Dias Cordeiro, bem-vinda, Deus abençoe. Resista, insista. E não desista. Persista. Porque se você atravessar este período, esta circunstância, esta prova, os próprios anjos do Senhor virão te servir. Fome não é fraqueza. Avani Rodrigues, Maria Cristina da Silva, sejam bem-vindas, Deus abençoe. Fome não é fraqueza. Se você está enfrentando momentos delicados na sua vida, não significa que você seja fraco. Laura Cedres, bem-vinda, Deus abençoe. Fraco é aquele que não tem o Senhor na sua vida. Obrigado por me seguir, Sara. Fraco é aquele que não tem o Senhor na sua vida. Porque Ele é a minha força. Ele é a sua força. Não é à toa que está escrito que o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Dani Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. Não sou fraco, porque o Senhor habita em mim. Ah, isso quer dizer que eu estou blindado? Não. Lia Pereira Francisca, bem-vinda, Deus abençoe. Não quer dizer que eu estou blindado. No mundo tereis aflições, Jesus avisou isso. E ele também deixou bem claro, você sozinho não consegue. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Então onde é que está o ponto-chave? É a presença dele. É a presença dele. Wesley Santos, bem-vindo, Deus abençoe. Jonas, Deus abençoe. É a presença dele. É a presença dele que me garante a resposta. Não se sinta fraco por estar vivendo um momento de necessidade ou de fome. Estamos atravessando, cada qual, dentro da sua realidade, momentos de prova. Eu tenho dito aqui para vocês, Ivonete, seja bem-vinda, Deus abençoe. Nos últimos 60 dias, o diabo tem, de forma muito clara,
O diabo tem estado, assim, digamos, endiabrado para o nosso lado. O capeta ficou encapetado. O demônio ficou endemoniado e arregimentou a Capitolândia inteira para vir para cima. Aí a gente sente os golpes, claro. A família inteira infectada com Covid, doença que machuca, que preocupa. Saúde mais fragilizada, debilitada. Como eu comentei agora há pouco, não fiquei bem hoje. Fim de tarde difícil. No entanto, isso não representa fraqueza. Gabriela Rocha, bem-vinda, Deus abençoe. Isto não representa fraqueza. Fraqueza se dá na vida daquele que não tem o Senhor. Tânia Cardoso de Oliveira, bem-vinda, Deus abençoe. Mas se o Senhor está comigo, se Ele é meu pastor, nada me faltará. Berê Diniz, Deus abençoe. Se o Senhor está comigo, nada me faltará. O Senhor estava com Jesus no deserto, naquela prova. Então ele não se preocupou em precisar ele mesmo fazer alguma coisa. Não tente ajudar Deus. Jesus poderia então tá bom. Tem razão, 40 dias tá bom. Eu vou transformar essas pedras em pães. Não tente ajudar Deus. Porque os anjos vão te servir no momento que Deus quiser. Fabiana Rocha, bem-vinda. Deus abençoe. Não tente ajudar Deus. Haverão provas que você terá que enfrentar. Não fuja delas. E não tenha medo delas. No momento estou lidando com a Covid-19 na família. De maio para cá foram muitas provas. Porém, eu sei que o tempo do Senhor não falha. Eu aprendi, nestes 48 anos, que o tempo do Senhor não falha. Vanessa Codeiro, bem-vinda, Deus abençoe. Alessandra Pontes, bem-vinda, Deus abençoe. O tempo do Senhor não falha. Não tente antecipar as coisas, queimar etapas. Não se desespere, não fique ansioso. Lance sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Fome não é fraqueza. Aliás, muitas vezes, Deus permite situações em nossa vida para nosso crescimento. É por isso que Paulo escreve também aos Romanos, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu posso não entender, mas aquilo tem um propósito de Deus. Eu posso não entender, mas aquilo tem a soberania de Deus. Aquela situação está exatamente debaixo do controle de Deus. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, mesmo que você não consiga enxergar, o Senhor, em momento algum, perdeu o controle da situação. O Senhor, e Jesus sabia disso, tinha um propósito com aquela aprovação na vida de Jesus. E Satanás veio para tentar induzir Jesus ao erro. O erro de antecipar as coisas, o erro de sair do propósito. O propósito era permanecer na prova e não fugir dela. O propósito era permanecer naquele momento de tentação. Mas Satanás esperou exatamente a hora em que Jesus estava mais suscetível, por causa da fome. Tânia Gama, bem-vinda, Deus abençoe. E Jesus, assim como você e eu, era homem. Tem gente que não dá conta de ficar 4 horas sem comer. Jesus estava há 40 dias. Imagina se ele não estava com fome.
Mas sabe o que é interessante e o que realmente toca o meu coração? É perceber que Jesus estava com fome, mas Jesus não estava fraco. São coisas diferentes. Ana Paula Gomes, bem-vinda, Deus abençoe. O fato de Jesus estar com fome não significava que ele estava fraco. E Satanás começa a insistir, ele oferece riqueza, poder. Jesus diz, de jeito nenhum. Aí Satanás então coloca de novo em xeque as verdades bíblicas. Lança-te daqui de cima, pois está escrito que ele dará ordens aos teus anjos para você não tropeçar em alguma pedra. E Jesus então responde, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus não estava nem um pouco abatido com a fome. Edna Rabelo, bem-vinda, Deus abençoe. Então não é para você e eu nos abatermos com o que está acontecendo. Alessandro Lopes, bem-vindo, Deus abençoe. Não é para você e eu nos estremecermos, nos abalarmos com o que está acontecendo. Edna Rabelo Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. Não é para você e eu nos desestruturarmos com o que está acontecendo. De modo nenhum. Jesus não se abalou. Até que na terceira tentativa ele manda Satanás embora. E aí sim, o Senhor envia os anjos para servir Jesus. Aquele que atravessa a prova será servido pelos anjos. Mas tem gente querendo ser servido pelos anjos antes de passar pela prova. Aí não vai dar certo. Aí não vai funcionar. Inclusive tem alguns querendo pegar um atalho, cortar caminho no meio da prova. Também não vai rolar. Também não vai dar certo. Ah, mas aqui eu estou com fome. Fome não é fraqueza, você é forte. Lloyd Chaves, Deus abençoe. Você não é fraco. O diabo é que quer que você pense que você é fraco. E eu vejo na própria igreja, eu não me refiro a uma denominação específica, tá? Estou falando de um modo geral. Um bando de crente que está acreditando na própria fraqueza. Eu sou fraco, eu estou fraco, eu sou fraco, eu estou fraco. Mas aí eu olho para a palavra diz outra coisa. Deus fala com Josué e diz, seja forte. Deus fala com Gideão, vai nessa tua força. Davi deixa a orientação para o seu filho Salomão, seja forte. Neemias deixa registrado, a alegria no Senhor é força. Então, queridos, o apóstolo Paulo vai dizer, pastor Ademir, bem-vindo, Deus abençoe, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu vou me gloriar, Andresa Alves, bem-vinda, Deus abençoe, nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco é que eu sou forte. Cleidantas, Lila Venâncio, bem-vindas. Deus abençoe. Então, a situação que você vive tem um propósito, eu já vou lhe adiantar, aperfeiçoamento. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Uma igreja que não atravessa a crise não é poderosa. Porque é na crise, é na prova que eu sou aperfeiçoado, eu sou revestido de poder. Você não é fraco. Mesmo que você esteja passando por um momento de fome. Fome de modo amplo. Não estou dizendo que você está passando necessidade e não tem arroz e feijão na sua mesa. Não é isso. É mesmo que seja isso. Não é por isso que você é fraco.
Quem quer que você acredite que você é fraco é o diabo. Porque é muito mais fácil derrotar um cara que pensa que é fraco do que derrubar alguém que sabe que é forte. E ele não quer ter mais trabalho, não. Porque quando o indivíduo fala, eu sou fraco, esse cai fácil. Esse se rende depressa. Esse desiste logo. E o diabo não está afim de ter muito trabalho com você, não. Ele quer mais é que você caia mesmo e caia depressa, porque aí ele já vai para outro. Só que eu estou aqui para lhe dizer, fome não é fraqueza. Por causa de situação de saúde na família, eu poderia dizer, eu sou fraco. Mas eu digo, não. De modo algum. Eu posso até estar numa situação de necessidade, mas não sou fraco. E é aí que o diabo vem mais forte. Francena, bem-vinda, Deus abençoe. Eu preciso derrubar esse cara. Mas como é que eu derrubo quem não é fraco? Quem não é fraco não cai. Ou se tropeçar, levanta de novo. Aí fica difícil para o inimigo. Fica difícil para o inimigo. Fica difícil, porque ele não consegue tirar você do propósito. Bem que ele tentou, mas ele não conseguiu tirar Jesus do propósito. Jesus teve fome, não fraqueza. Olha que interessante. A presença de Deus na vida de Jesus era tão intensa que mesmo jejuando 40 dias, ele não estava fraco. Ele estava com fome. Jaqueline, bem-vinda, Deus abençoe. Mesmo que você esteja com fome, isso não significa que você seja fraco. Não se distraia com os acontecimentos à sua volta, porque você não é fraco. Não confunda as coisas. Fome não é fraqueza. Jesus teve fome e não fraqueza. Até porque para Jesus, pão não era problema, nunca foi. Por 2 vezes ele pegou um punhadinho de pão e alimentou milhares. Para provar que para Jesus, pão não é problema. Mas o que eu preciso, o que você precisa, é entender que você não é fraco, que eu não sou fraco. Mesmo lidando com situações difíceis, muitas vezes, não se deixe abater. Não se deixe enganar. Não saia do propósito. Eu quero orar com você, não vou me estender mais, não vou cansar você. Eu quero orar com você nesta noite. Apresentar os pedidos de oração. Mas fica com essa palavra. Fome não é fraqueza. Bem-vindo, pastor Gleison, Deus abençoe. Fome não é fraqueza. Jesus teve fome. Ele não estava fraco. Porque a presença de Deus na vida dele. Rô Andrade, bem-vinda, Deus abençoe. O fortalecia. E quando ele passa pela prova, próprios anjos vêm servi-lo para mostrar a fidelidade do Pai. Nense Moreira, Deus abençoe. Eu quero orar com você. Receba esta palavra no seu coração e creia naquilo que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus, Pai.
muito obrigado por todas as vidas que estão conosco nesta noite. Muito obrigado por todas as famílias, lares, parentelas e ministérios aqui representados. Muito obrigado, porque eu sei que o Senhor tem resposta para nós e por isso eu te agradeço. Eu quero apresentar, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs ao vivo conosco nesta noite. Suas famílias, seus lares, parentelas. Eu quero apresentar cada um. Verônica Leal, bem-vinda, Deus abençoe. Aqueles que nos acompanham ao vivo pelas redes sociais, que o Senhor visite a sua casa, a sua família, a sua parentela, que o Senhor tome conta, trazendo a resposta. Completa a tua obra, Senhor. Eu apresento também os pedidos de oração que foram escritos aqui nos comentários, assim como os pedidos de oração registrados nos cadernos de oração. Eu agradeço a Deus por todas estas pessoas e apresento cada necessidade. Os enfermos. Elisângela Santos, bem-vinda, Deus abençoe. Apresento os enfermos. Apresento, Senhor Deus, aqueles que têm causas na justiça, aqueles que têm documentações pendentes, processos em andamento nos órgãos públicos, aqueles que estão enfrentando o desemprego, as dificuldades financeiras, o endividamento, aqueles que estão enfrentando, Senhor Jesus, crise na família, aqueles que estão enfrentando problemas dentro de casa, no trabalho, aqueles que estão precisando de uma resposta em seu ministério, bem-vinda, Anabelo, Deus abençoe. Aqueles que estão diante de dificuldades em relação a algum ente querido que se desviou, que não serve a Deus, que está lançado nos vícios, no álcool, na vida promíscua. Estende as tuas mãos nesta noite em nome de Jesus. Tantos que estão conosco, apresentando seus pedidos aqui nos comentários, como estes, com os nomes escritos nos cadernos de oração. Existem ainda aqueles que estão passando pelo luto. Tem misericórdia, Pai. Entra com providência. Completa a tua obra. Mostra para este povo, Senhor, o que nós acabamos de mencionar na palavra. Os momentos podem fazer com que nós passemos por fome, mas isso não faz de nós fracos. Portanto, nesta noite, Senhor Jesus, o que eu te peço é que o teu Espírito venha e opere, e confirme a palavra, para que logo mais os anjos do Senhor possam nos servir. Raquel Nunes, bem-vinda, Deus abençoe. Possam suprir a nossa necessidade. Em nome de Jesus. Pai, eu não sei da necessidade, da dificuldade, da fome de cada um, mas o Senhor sabe. Então eu exclusivamente aqui quero te apresentar, para que o teu Espírito venha naquilo que não posso fazer,
mas tu podes. O Senhor conhece em detalhes cada um. E por isso, o Senhor é a nossa resposta. Te agradeço, porque creio no poder da oração. E creio ainda num Deus de milagres. Creio num Deus que é especialista em causas impossíveis, em situações que parecem sem saída, mas o Senhor é a resposta. Eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe. Amados, eu quero novamente enfatizar. Às vezes vocês colocam aqui nos comentários pedidos de oração para que eles sejam incluídos nos cadernos. Eu não tenho condições de anotar os pedidos durante a live. Se você quiser que eu os inclua no caderno, você precisa me mandar depois. Aí eu anoto. Do contrário, a gente apresenta aqui durante a oração. Mas para que eles estejam escritos nos cadernos, eu preciso que você me mande depois para que eu possa anotar. No mais, o fato é que nós cremos num Deus que responde. Deus abençoe. Fique com Deus. Não vou me estender, não vou cansar você. A gente marca encontro para amanhã. Se o Senhor assim nos permitir, estaremos juntos outra vez amanhã. Que Deus te abençoe e complete a obra na sua vida, em nome de Jesus. Deixaremos sempre a live gravada e você terá a oportunidade de compartilhar. Se perder o comecinho, pode assistir, convidar alguém para assistir, comentar, curtir, se inscrever e me ajudar a alcançar outras vidas através das redes sociais. Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço, um cheiro no coração, uma boa noite, um bom descanso e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Carlenilde Costa, bem-vinda. Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Andréa Paz, Deus te abençoe. Seja bem-vinda. E a gente se encontra. Vera Lúcia, bem-vinda. Deus te abençoe. A gente se encontra amanhã, se Deus assim nos permitir, para mais um tempo na presença do Senhor. Um forte abraço. Até lá. Cuidem-se bem. Shalom.